palavra do Senhor. Já aproveita e fique de pé para nós iniciar essa leitura. Êxodo 34 e versículo. É longo esse texto, meu Deus do céu. Mas eu vou começar lá no 26. E depois a gente comenta mais a respeito. Aleluia. Êxodo 34. A palavra do Senhor. Melhor, põe no 19. É longo, mas vamos ler. Senão você não entende. Então, Êxodo 34, versículo 19. Amém? Quantos estão felizes na presença de Deus? Vamos ler junto? O primeiro que nascer de cada ventre me pertence. Amém? O primeiro que nascer de cada me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros e cabrito. Vai. Resgatará com pagamento da oferta de um cordeiro. Cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiser pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhes quebrará a região da nuca. Resgatará por meio do pagamento de uma oferta todos os primogênitos dos teus filhotes, dos teus filhos. Ninguém compareça perante a minha presença de mãos vazias. Vamos repetir isso aqui, gente? Ninguém compareça perante a minha presença de mãos vazias. Vai. Trabalharás durante 6 dias, contudo descansará no 7º, tanto na época de arar como na época de colher. Guardarás a festa das semanas e as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Vai, meu Deus, 3 vezes por ano todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, o soberano Deus de Israel. Vou ler mais rápido. Porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território, não se aumentarei, quando pois subir 3 vezes por ano para apresentar-se diante do Senhor teu Deus, ninguém tentará conquistar a tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com pão de fermento, ou seja, tem que ser pão sem fermento, e não abandonarás sobre alguma do sacrifício das festas de Páscoa, da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias. Vamos repetir isso aqui. Trarás o melhor das primícias, aleluias, para a casa de Yahvé teu Deus. Não cozerá o cabrito no leite da própria mãe. E eu já termino. Disse mais ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Aplauda Jesus. Pode sentar e curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a compreender, entender o poder, a dimensão, a profundidade da tua palavra. Tua palavra é rica, tua palavra é poder, tua palavra salva, liberta, cura, transforma. Fala conosco, Senhor. Me usa para que eu possa, meu Deus, levar essas pessoas a compreender, entender, e através da mesma que todos sejamos abençoados. Diga amém, glória a Deus, amém. Queridos, domingo nós falamos de primícias. Falamos de quê? Mas eu falei muito rasamente, e nós falamos especificamente de ofertas, falamos, dos dízimos. Mas falando de primícia, nós temos que entender que primícia, esse assunto é muito mais amplo, ele é muito mais profundo, e não se restringe apenas em oferta, em dízimo, em contribuições, em bens. Não.
mas as primícias, ela se amplia, se estende por muitos campos, muitas vertentes, amém? Mas é obviamente que quando a Bíblia está falando de primícia, né, está mais explícito, ela está falando mais a respeito da oferta, está falando mais voltada a respeito da oferta. Diga glória a Deus, amém, irmãos? E eu quero com os irmãos ler isso daqui. Eu já vou avisar, a palavra é dura, queridos, é dura. Quem está preparado? Glória a Deus. Está preparado? Eu estava estudando, eu estava lendo isso aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu achei que eu era servo. Eu achei que eu estava fazendo bom, é suficiente. Mas quando a gente vai na palavra, querido, a gente entende que a gente é nada, que a nossa obra não é nada. Glórias a Deus. Deus chama Moisés aqui no livro de Êxodo, e Deus começa a falar para Moisés. Na verdade aqui ele só está retratando, ele está repetindo a aliança que ele já tinha feito dos 10 mandamentos. Moisés sobe, né? Primeiro ele deu os 10 mandamentos, e todos nós sabemos, o povo achou que estava demorando, fizeram lá um bezerro, enfim. Moisés volta do monte e está lá aquela idolatria. Não vamos entrar nisso. Então ele quebra aquela tábua. Então Deus dá outra para ele. Ele sobe mais uma vez, fica 40 dias e 40 noites no monte, e Deus entrega para ele novamente os mandamentos. E nesses mandamentos Deus vai falando com ele. Deus fala a respeito das primícias. E isso é tão sério, isso é tão profundo, e eu até peço desculpa aos irmãos que deveria abordar mais esse assunto, ensinar mais a igreja sobre isso. Que Deus chega para falar para aquele povo: olha, tudo que nascer, a primeira cria e o primeiro fruto do ventre, ou seja, o filho, era lei. O primeiro filho nasceu era de quem? De Deus. Literalmente. Aí se você tinha animais lá, o primeiro animal que nascesse era de Deus. A primícia era de Deus. Mas aí ele fala ali: mas se você quiser, não, mas eu quero esse filho, eu quero usar ele. Se nascesse lá um boi, aí você fala: mas eu preciso desse boi, eu vou usar ele. Você tinha o direito de resgatar ele, mas você teria que pagar um preço. Isso aqui é tremendo. O Levítico fala mais detalhadamente sobre isso. Não tinha problema de você querer usar aquele animal, ou se você querer o seu filho. Não, eu quero esse filho para mim. Mas você teria que pagar um preço estabelecido para resgatar ele para você. Porque pela lei, nasceu primeiro é de Deus. E se o animal fosse considerado imundo, como um jumento, que era um animal considerado imundo, nasceu o jumento. Aí, se você não quisesse resgatar ele, se você não fosse usar aquele jumento, então você ia quebrar o pescoço dele, você ia matar ele, mas não podia usar. Matava, mas não usava, porque não era seu, era de Deus. Essa é a lei. Se você matasse, dava tudo certo. Você não podia usar para você, porque era de Deus. É a lei. O assunto é sério, o assunto é profundo. Mas se você falasse: não, eu vou usar, então você teria que pagar um preço pelo resgate dele. Quantos estão entendendo? E muito interessante, ali vai falando das festas, né? As festas das colheitas. O calendário judaico tem pelo menos 7 festas. 3 festas mais, né, destacadas, e que é a festa das primícias, as festas da Páscoa. Essa festa das primícias também conhecida como a mesma de Pentecostes, a festa da Páscoa.
muitas festas, a festa de Yom Kippur, tem a festa lá ai meu Deus do céu, do ano do jubileu, muitas festas. E aqui ele destaca esse assunto que nós queremos abordar a respeito das primícias. E ele estava falando: olha, eu vou dar uma terra para vocês, eu vou alargar esses seus territórios, eu vou aumentar, eu vou prosperar, mas o acordo é: as primícias é minha. Nós lemos domingo passado a respeito lá no versículo de 2 Crônicas 31, versículo 5. Se a gente ler em Deuteronômio 26, a palavra do Senhor também vai falar a respeito da primícia. Vai pegar a primícia, vai colocar em um cesto, vai levar para o sacerdote. Se não me falha a memória, Provérbios 3, meu Deus do céu, versículo 9, se eu não me engano, está escrito: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todas as tuas rendas. Falar de primícia, isso aí é muito profundo. Falar de primícia é um assunto muito que, para mim ser sincero, a minha capacidade de raciocínio é bem limitada. Mas eu oro a Deus para que Deus nos ajude a entender e eu tentar passar para você o máximo que eu posso. Mas quando o Senhor ele está falando de primícia, quando Ele está nos exigindo primícia, querido, isso aí, como eu falei, não se restringe, somente na oferta, no dízimo, mas primícia também. Deus está falando da primícia do tempo. Deus está falando a primícia da devoção, a primícia da dedicação, a primícia do amor. É você acordar de manhã cedo como você acordou hoje, e a primeira coisa que você fazer, em vez de você pegar o celular e você ir para o WhatsApp, ir para o YouTube, para o TikTok, é você dobrar o joelho e falar: Deus, obrigado, aleluia, obrigado por esse dia. O Senhor, isso é primícia. É você levantar de manhã cedo e, em vez de ir lá, já pegar lá 3 pão, passar manteiga, colocar mortadela dentro e comer, você pegar a Bíblia e falar: Deus, fala comigo, aleluia. Isso é primícia. Primeiras horas do dia, primeiros minutos do dia, você se dedicar ao Senhor, porque Deus tem que estar em primeiro lugar. É a primícia do amor. E a palavra do Senhor diz, lá no livro de Mateus 6,33, o que é que Deus diz? O que é que está escrito lá, Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Deus tem que estar em primeiro lugar. O reino, a justiça. Diga glória a Deus, aleluia. Mateus 22, versículo 37. Põe lá rapidinho, Adri, para a gente. Mateus 22, versículo 37. Isso aqui é tremendo também. Olha o que o Senhor diz. Assegurou-lhe Jesus. Perguntaram a Jesus, o mestre da lei, perguntaram a Jesus: mestre, qual o grande mandamento? Dos 10 mandamentos, qual o maior? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todo o teu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. A palavra do Senhor lá no livro de Gênesis 4:4, a Bíblia vai dizer que Caim e Abel, Caim, ele era pastor de ovelhas. Chegou um tempo que ele pegou, foi ofertar a Deus, foi honrar a Deus,
E a Bíblia diz que Caim, ele pega a primícia, a primeira cria, o mais gordo, e ele prepara para Deus. E a palavra do Senhor vai falar de Caim, que em um certo tempo, ele não determina o tempo. Ou seja, primeiro, o que está querendo dizer? Abel, primeiro lugar, quando veio a renda, quando veio os animais, ele separou as primícias para Deus. Deus recebeu ele e recebeu a oferta dele e se agradou, mas rejeitou Caim, porque Caim, de um certo tempo, em outras palavras, Caim, ele era agricultor, ele cuidava do campo. O que ele fez? Ele plantou, ele colheu, ele comeu, ele negociou, sabe lá Deus o que ele fez. Depois ele te separou para Deus. E o que aconteceu? Deus não recebeu, Deus rejeitou. Não, mas ele deu, mas não foi primícia. Porque Deus tem que estar em primeiro lugar. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, amados, nós estamos vivendo um tempo perigoso. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho raso. Nós estamos vivendo um tempo de pregações, cômodas. A pessoa abre lá o YouTube, ela abre lá as redes sociais e tem uma pregação que conforta ela e conforta o pecado dela. E isso é um perigo, porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e estamos achando que estamos abafando. Mas será que Deus está recebendo o que nós estamos fazendo para Ele? É umas pregações convenientes, sabe, que não confronta. A pessoa está por isso que hoje que tem na igreja, a pessoa mundana, a pessoa pecaminosa, pessoa que trai, pessoa que adultéria, pessoa é crente que ainda vê pornografia, é crente que tem mágoa, é crente que xinga, é crente que faz um bocado de besteira. Por quê? Porque as pregações é para confortar o pecado dela. Não é assim mesmo. Jesus te ama, é a graça. Ele aboliu a lei, aboliu o dízimo, aboliu tudo. Não precisa ser fiel. Eu vejo as pregações, não, Deus aboliu tudo, aboliu o dízimo, aboliu tudo, não precisa. É só vir na igreja, ou melhor, nem vir na igreja, é só ficar em casa, assistir uma pregação, orar e ver se esconde, tá bom. Porque a pregação, ela não tem que confortar e nem consolar o meu pecado, mas a palavra, ela tem que confrontar o meu pecado, para que eu possa me arrepender e para que eu possa obedecer e fazer a vontade do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo perigoso, querido, que a pessoa está dentro da igreja, está oferecendo qualquer coisa para Deus, tratando Deus como fosse qualquer coisa, fazendo a obra de qualquer jeito, e acha que Deus está recebendo, e muitas vezes Deus não dá. Como diz Tiago, enganando a vós mesmo, porque a Deus não engana. Então às vezes nós enganamos. Eu estou bem, eu estou legal, o que eu estou fazendo tá bom mesmo. A gente tem que se examinar, querido, porque Deus é primícia, Deus é primeiro. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Deus ele nos exige a primícia, não é porque Deus é carente, não é porque Deus sabe estar solitário, não é porque Deus está com baixa estima, não, nada disso. Quando Deus exige a primícia, Ele está querendo a primícia da renda, a primícia das ofertas, a primícia do amor. Não é porque Deus é carente, é porque Deus está querendo honra. Deus ele não está se importando com dinheiro, Deus ele está se importando com a honra.
É aquela pessoa, é como se você estivesse lá no aniversário, fizesse um aniversário, e aquilo ali muitas vezes é simbólico, né? Às vezes a pessoa faz aí, mas nem é de coração, mas por respeito, né, para se aparecer, ou por amor, por consideração. Aí tem lá no aniversário, para quem vai o primeiro pedaço, é aquele mistério. A pessoa corta lá o primeiro pedaço e dá para a pessoa a qual tem mais, seja o marido, a esposa, a mãe ou o pai. Mas você vai pegar aquele primeiro pedaço e você vai dar para a pessoa mais importante. Os outros vão comer os outros pedaços, é o mesmo bolo, o gosto é igual, mas aquele primeiro você está falando, você está passando a seguinte mensagem: você é importante na minha vida. É isso que Deus quer. E o que Deus nos exige, Ele fez primeiro. A Bíblia diz que o Senhor, João 3, versículo 16, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito. Colossenses 1,15, Ele é a primícia de toda a criação, por Ele foram feitas todas as coisas. Deus tinha arcanjo, Deus tinha anjos, Deus tinha querubim, Deus tinha serafim, anjos maravilhosos e poderosos. Deus, no seu plano de salvação, de resgate, para livrar o ser humano do pecado, para trazer o perdão, a restauração, e Deus poderia pegar um arcanjo, um anjo, um querubim, um serafim, mas Ele pegou o Filho dele unigênito. Ele pegou o primogênito que Ele tinha de melhor, a primícia. O que Deus exige, Ele fez primeiro. E se Ele pegasse o anjo, estava tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo, sim ou não? Sabe, amados, mas primícia, praticar primícia, sabe, viver nessa prática de primícia, de honrar a Deus em primeiro lugar, não é fácil. Porque em primeiro lugar, no meu ponto de vista, a primícia, ela nos exige renúncia. Exige o quê? Renúncia. É você renunciar. Primícia é você deixar de fazer a sua vontade para você fazer a vontade de Deus. Como Jesus disse, João 6,38, certa vez o Senhor disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Jesus, ele veio aqui nesse mundo e Ele não fazia a vontade dele, Ele não priorizava Ele priorizava Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá também no livro de Gálatas 2,20, e Paulo fala: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Paulo está falando: eu não vivo mais, eu não tenho mais a minha vida, é Jesus vivendo em mim. Aquele homem sofreu, irmãos, mas ele reformou o Evangelho. Jesus, ele não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. E o que aconteceu? O véu foi rasgado e nós hoje temos livre acesso a Deus. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Por causa dele nós somos salvos. Você se arrepender hoje, você é salvo. Você pode ter feito os maiores pecados, mas se você arrepende hoje, Deus te aceita e Deus te abraça por causa de Jesus, porque Ele não fez a vontade dele, Ele fez a vontade de Deus. O evangelho, que era mais concentrado para os judeus, aí vem
Paulo deixando de fazer a vontade dele e ir pregar lá na Ásia, e pregar lá para os gregos, indo pregando lá para Roma. Foi preso, foi preso, apanhou, foi humilhado, fazendo fome. Poderia ficar em Jerusalém, poderia ficar no lugar mais cômodo, fazendo a vontade dele, mas ele falou: vou fazer a vontade de Cristo. Ele sofreu até morrer, mas o evangelho se ampliou e chegou para nós gentios, porque ele foi o primeiro pregador para os gentios. Ninguém queria pregar para os gentios, porque eles falavam: esses imundos são impuros. Mas Paulo pregou e chegou para nós hoje. Então, queridos, buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano, é renunciar, é deixar de fazer muitas vezes a minha vontade, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus. E é tudo que nós não queremos, é tudo que muitos crentes não querem. Queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer a vontade da carne, queremos fazer a vontade do nosso ego. Fazer a vontade de Deus contraria nós, muitas vezes nos dói, nos machuca. É abdicar da sua vida, do seu tempo, e se dedicar ao Senhor. E quando nós fazemos isso, irmão, se nós, presta atenção no que eu vou te falar, isso serve para mim. Se nós fizéssemos mais a vontade de Deus e menos a nossa vontade, esse salão aqui já não cabia mais nós. Nós tínhamos que estar em outro. Milagre, era testemunho, pessoas sendo curadas. Eu estava lembrando hoje, eu lendo essa mensagem, eu vou falar rapidinho, que quando eu comecei no ministério, que o pastor falou: vem fazer a obra. Quando eu arrumei o emprego que eu mais queria, ganhando bem, eu ganhei uma casa para mim morar, uma casa. A mulher casou, foi embora para a Bahia com o marido dela, e ela pegou a casa dela novinha, mobiliada, tudo novo, ela nem usou, o colchão no plástico, ela falou: usa aí, só cuida para mim. Ganhei uma casa de graça para me morar, e arrumei um emprego que eu morava na roça, eu trabalhava na roça, querido. Arrumei um emprego que eu queria, ganhando bem. Na época está lá na carteira 735, isso em 2010 por aí. Aí o pastor vem fazer a obra, eu falei: mas pastor, vem, rapaz, é Deus que está te chamando. Pedi conta, entreguei a casa, e ele me levou no quartinho da igreja lá, fedorento: você vai dormir aqui, você vai fazer a obra, só que é sem salário, não tem salário não, comida não vai te faltar. Eu não falei, mas eu pensei: por que você não me falou antes, que eu nem vinha? Já tinha pedido conta. Aí fiquei lá. Aí ele falou: ó, avó, que vem aqui te mostrar. A igreja era grande, passava 1.800 pessoas na terça, na sexta e no domingo, todo culto grande. Tinha culto segunda, tinha culto terça, tinha culto quarta, tinha culto quinta, tinha culto sexta, tinha culto sábado, domingo. E ele falou: você não vai ter folga também não, tá? Vem aqui que eu vou te mostrar seu serviço. Eu achei que eu já ia pregar. Pegou a vassoura, o rolo aqui, ó. Terminando o culto, varrer e passar pano, limpar os banheiros. Tinha 80 obreiros, ele foi para os obreiros: não limpe, deixa eles. Eu e o Antônio, pastor Antônio, minha esposa, comigo. Deixa eles. E aí a gente pegava, eu era obreiro. Eu falei: eu achei que eu ia pregar. Limpando o banheiro, limpando os banheiros. E banheiro pra feder igual de mulher não tem, mas fede mais do que de homem, misericórdia. Mas eu acho que estava entupido aqueles banheiros. E eu limpava aquilo, irmão, troço entupido lá. Limpava aquilo. Aí não tinha folga. Irmãos, o pastor, ele era carrasco.
ele não deixava nós dormir. Quando terminava aqueles cultos, ele terminava o culto e ficava lá no escritório. A gente não podia descansar, tinha que ficar lá igual um soldado. Meia-noite ele ia embora. Aí nós ia dormir, tomava um banho e ia dormir. E ele falava, 2h30, 3 horas da manhã, estou passando para nós ir no monte. Não desligue o celular. Aí passava 3 horas, dormia ali 00:40, cansado, moído. Quando era 3 horas, passavam para o monte. Voltava do monte 5 horas da manhã. 6 horas tinha que abrir a igreja. Eu ficava no culto assim, ó, tonto assim de sono. Eu não podia dormir não. Era igual o exército. Aí terminava aquele culto 7 horas da manhã. Terminava as cadeiras, 1000 cadeiras bagunçadas, nós tínhamos que arrumar, não dava para varrer. Porque era 9 horas, tinha outro culto. Só arrumava as cadeiras. O povo chegava. Aí terminava de 9 horas. Nós ia arrumar, ia dar uma varrida, passar pano, porque tinha culto 3 horas. E aí gente, era uma avenida e gente entrava e um pedia oração, saía um, entrava outro, e a gente não conseguia varrer. Aí chegava a hora do almoço, eu ficava no salão, o pastor Antônio ia almoçar, depois ele voltava, eu ia almoçar. Aí a gente tinha varrido, já tinha arrumado tudo. Aí eu pensava, agora vai dar para mim dar uma dormidinha. Sabe o que a gente fazia? Não dava para dormir, porque o pastor pegava o folheto, ele mandava fazer 10 mil folhetos, vai evangelizar. Dava aquele maço. E só volta quando acabar tudo. E a gente ia. Chegava, ele falou, 2 horas tem que estar de volta que vai ter o culto. Chegava 2 horas, eu falava com o pastor Antônio, tinha um banheiro desativado. Eu falava, pastor Antônio, eu vou lá dormir um pouco, senão eu vou desmaiar aqui. Quando for 2h30, você vai lá e me acorda, e você vem. E eu venho e você vai dormir. Aí, diante do Espírito Santo, o banheiro desativado, um vaso. Eu sentava no vaso e eu fazia assim, eu desmaiava lá de dormir, cansado. 2h30, o pastor Antônio ia lá, Adailton, vai pro salão que eu quero descansar um pouco. Ele vinha, ele sentava lá e eu ia lá pro salão atender. 3 horas o pastor chegava. Terminava 3 horas, limpar, passar pano, varrer. Por que eu estou te falando isso? Eu nunca vi tantos milagres na minha vida. Começava a reunião, eu via a pessoa estendia as mãos, o demônio pulava em cima. Na hora do testemunho, pastor, a gente tinha que pegar o testemunho. Aquele pastorzinho ali, aquele obreiro orar por mim. Eu tinha um nódulo, não sei, eu fui curar. Eu nunca vi tanto milagre na minha vida. Eu ficava assustado. Porque quando a gente se doa, querido, quando a gente deixa de fazer a vontade da gente para a vontade de fazer a vontade de Deus, Deus opera na nossa vida. Eu ficava espantado com aquilo. Fiquei 1 ano. Ninguém ficava com aquele pastor. Eu fui o que mais resisti. Pastor Antônio chegou um tempo que vazou fora. Ele era carrasco. Eu fui o único que resisti. Milagre. Chegou um tempo que o pastor ficou com ciúme. O pastor falou, viu? Fala com o povo para não falar o nome de vocês não. Só para eles falar que eles foram curados só. Porque já está virando idolatria. Deus usava a gente. Porque a gente se doava. Esses dias eu falei com o diácono, falei com o pastor Joel. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que quando eu não vou no monte, quando eu não jejuo, o negócio aqui na igreja não vai, porque eu aprendi assim. Eu tenho pastor, um colega meu, que não faz um jejum, não vai no monte, e o ministério dele vai, o meu não. Se eu não ir para os montes, querido, se eu não fazer jejum, o negócio amarra aqui. Porque eu vou aprender assim. Por isso que eu digo você, se nós fizéssemos menos a nossa vontade e fizéssemos mais a vontade de Deus, isso aqui não cabia de algo. E a responsabilidade não é só minha, é nossa. Mas para fazer a vontade de Deus requer renúncia, sacrifício,
deixar de fazer a sua, contrariar você, o seu desejo, a tua carne, porque a nossa carne, Gálatas 5:17, põe aí, Adri, para eles verem. Eu já sei que está escrito. A Bíblia diz que há um conflito, a carne contra o espírito contra a carne. Porque a carne luta contra o espírito, e eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. O que ele está dizendo é: todo dia, presta atenção para o seu ouvir, todo dia tem uma batalha dentro de você. Você não está vendo? O espírito e a carne. A carne, nós somos tendenciosos ao pecado. A carne quer o pecado, querido. A carne quer descansar. A carne quer dormir. A carne quer um belo filme. A carne quer que você fique lá assistindo um joguinho. A carne quer que uma hora dessa você esteja lá com seus parentes, com a sua família, conversando fiado. E o Espírito está ali, vamos para a igreja. Vai ler a Bíblia. Vai orar. O Espírito acorda de madrugada. Quem já percebeu que às vezes quando você está dormindo e do nada você acorda de madrugada? É o Espírito para você orar. Mas o que você faz? A carne não vai dormir. Você tem que trabalhar. Uma briga todo dia, constantemente. A carne é assim. Você acorda de manhã cedo, o Espírito quer, vai orar, vai agradecer a Deus, lê uma palavra antes de você sair. A carne, vai tomar café, vai comer um pãozinho, não pega o celular. A carne quer isso. Mundo, pecado. Aqui nós temos 2 cultos, domingo e quarta-feira. Você trabalha o dia inteiro na quarta, você chega do trabalho até cansado, aí a carne vai descansar, a batalha começa. Mas na igreja hoje não, domingo você vai, o Espírito vão. O Espírito, vão lá, tem palavra, vai lá orar. 2 cultos. Se nós fizéssemos mais a vontade de Deus, isso aqui não tinha 2 cultos, nós tinha 3. Nós tinha quarta, tinha sexta e tinha domingo. Se nós fizéssemos mais a vontade de Deus e menos a nossa vontade, aqui não teria só 3 cultos, mas teria o ciclo de oração que aqui não tem. Segunda-feira, oração na igreja. Não tem. Porque nós fazemos mais a nossa vontade. Mais a vontade de Deus, isso aqui não caberia a nós. Por isso, querido, que nós estamos orando a Deus, entrando em oração há muito tempo, que o ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos mudar para cá. Mas é a vontade de Deus. Estou bem empregado, tenho um salário razoável. O Cleves já foi onde eu moro. Onde eu moro não é minha, mas, querida, do jeito que eu tenho um quintalzão, tem horta, plantei milho lá, vou comer milho lá, plantei melancia, aquele pé é maravilhoso. Empregado, carteira assinadinha, mas vou abrir mão, quero vir para cá. Como você vai viver? Não sei, só Deus sabe. Mas eu preciso fazer a vontade de Deus. Seja o que Deus quiser. Ou eu creio ou eu não creio. Deus é na nossa vida ou Ele é. Fazer a vontade de Deus, querido, não é fácil, é difícil.
logo para Jesus. Os discípulos dele estavam indo atrás de Jesus. João Batista falou: deixa que ele cresça. Não importa que ele cresça, eu diminua, fazendo a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, Deus honra, Deus nos usa, Deus opera, Deus faz milagre acontecer extraordinário. Fazer a vontade de Deus é deixar de fazer a vontade da tua carne. Porque a carne que é o mundo, a carne que é a imundícia, a carne que é o pecado. Está chegando o fim de ano. A carne que é, toma um vinhozinho, toma um churrasquinho. A nossa carne, querido, que é mundo, pecado, imundícia. Mas o Espírito que é a palavra, o Espírito que é orar, o Espírito que é o Espírito Santo, o Espírito que é as coisas de Deus. E nessa briga, nesse confronto, quem vence? Aqueles que mais são alimentados. E quando a gente fala, vem na igreja, busca Deus, ora, vem na igreja, não falta culto. Porque toda vez que você vem na igreja, você está alimentando o seu espírito. Toda vez que você abre a Bíblia para ler, você está alimentando o seu espírito. Toda vez que você ouve um louvor, uma palavra como essa, você está alimentando e nutrindo o teu espírito. Mas toda vez que você deixa de orar, você deixa de vir a Bíblia, quando você deixa de vir para a igreja, você está dando poder à sua carne. E aí ela vai dominar mesmo. É que tem gente que não tem força de estar aqui. Queria estar, mas não vem. Porque a carne venceu. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Aleluias, glórias a Deus. Sabe, amados, Deus, Ele exige o que Ele fez. Repito o que eu já disse. No plano dele de salvação, para nos salvar, Ele não pegou anjo, Ele pegou o Filho unigênito. Deus, Ele é o Senhor, Deus é o Salvador. A palavra do Senhor, para terminar aqui, lá no livro, se eu não estou enganado, de Mateus. Ai, meu Deus, eu anotei. Mateus 10, 37. Põe lá, para depois não dizer que eu estou inventando. Olha o que é fazer a vontade de Deus. Olha o que é servir a Deus. Porque às vezes a gente está dando qualquer coisa para Deus e acha que Deus está feliz. Quem ama seu pai, quem ama sua mãe mais do que a mim, não é digno de quem? E quem ama o seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de? Deus não negocia isso. O nosso amor por Ele tem que ser em primeiro lugar. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Eu falo para minha esposa, eu te amo, eu amo minhas filhas. Mas Deus é primeiro. E a gente, querida, a gente quer servir a Deus de qualquer jeito. A gente quer fazer a obra de qualquer jeito. Esse dia eu estava conversando aqui, eu e minha esposa, sobre a obra, sobre mais obreiros, sobre mais pessoas. E eu falei com ela, eu agora vou mudar o sistema aqui, agora vou... Não. O que tem tá bom demais. Aqui tem pessoas que pregam, tem um diácono, tem um pastor Joel, aqui tem a obreira Janaína, aqui tem a diaconisa Sabrina, Miguel, todos têm potencial, sabem pregar, sabem orar. Eu falei, tá bom. Agora quem quiser fazer a obra aqui vai ter que mostrar que é mesmo. Como eu comecei lá no passado. Eu quero fazer a obra que eu vou pegar um balde, uma vassoura e o rodo. Toma aqui, vai limpar o banheiro. Se nós fizéssemos mais a vontade de Deus, a limpeza da igreja não estava sobrecarregada só para Rosiel. Eu falei que a palavra é dura, mas é a palavra de Deus.
o senhor não quer, não, eu quero. Quem dera que aqui só fosse tudo obreiro, tudo diácono, tudo. Tem o Everton também, nosso porteiro, cooperador. É o meu sonho. Mas uma coisa é certa: a palavra diz que aquele que muito é dado, muito vai ser cobrado. O meu galardão, ele vai ser maior, mas a minha cobrança vai ser maior. Se condenado eu for, a minha punição vai ser maior também. Todos que fazem a obra, a cobrança nossa é maior, o galardão é maior também. Se condenado for, o preço é maior, o pecado é maior, o castigo é maior. Tem que ter cuidado, irmãos. E eu respondo por todos. Deus vai cobrar as minhas obras, mas Deus também vai cobrar as obras de vocês em mim. Eu como líder, é responsabilidade, irmão. Nós já demos uma oportunidade para tanta gente aqui, mas agora a pessoa tem que mostrar que quer fazer, porque não é brincadeira. Senão daqui a pouco nós estamos fazendo as coisas de qualquer jeito para Deus. Deus não, eu vou repetir, já termino. Deus não recebe qualquer coisa. Pensamos que Ele recebe, mas Ele não recebe. Por isso que primeiro Ele rejeitou Caim. Rejeitou a oferta que ele deu. Em outras palavras, fica para você. Deus não quer sobra. Deus não quer resto. Nós se dedicamos a muitas coisas. Temos tempo para muitas coisas. E o tempo que sobra a gente quer dar para Deus. Amamos e buscamos muitas coisas. Vocês que estão aqui, vocês são privilegiados, vocês são vencedores. Diga glória a Deus, aleluia. Você venceu a sua carne, por isso que você está aqui. O seu espírito foi mais forte hoje. Diga glória a Deus. E será domingo que vem também. E nós temos que ter essa consciência, querido. É uma guerra. Todo dia de culto é uma guerra. Você não está vendo, mas tem uma batalha ali. Carne e espírito. Porque um se opõe e luta contra o outro. Quem consegue entender a palavra de Deus? Pastor, mas o que é que eu vou fazer? Eu tô meio fraco, eu tô meio... Querido, se apega a Deus. Ore mais. Busque mais. Pastor, mas hoje eu estou numa situação, minha vida não está legal. Não abandone, não desiste, não desanime. Eu não estou aqui, sabe, desmotivando você. Eu só estou aqui querendo que você entenda que servir a Deus é sério. É mais sério do que a gente pensa, é mais sério do que a gente imagina. Servir a Deus é fazer a vontade dEle.